O mestre dos galos de briga. Um homem apareceu para um príncipe e disse que podia treinar seu galo de briga. O príncipe aceitou. Passaram-se 10 dias. E então? Perguntou o príncipe. Meu galo já está pronto para lutar? Não, não. Ele é muito confiante e se joga na briga. Não dá para soltar ele ainda. Passaram-se mais 10 dias. E agora? Ainda não. Ele é muito nervoso e reage a tudo. Qualquer galo que gritar ele já leva pro lado pessoal. Não dá para soltar ele. Mais 10 dias se passaram. E agora? Ainda é cedo. A força e a raiva transbordam nele, e isso aparece. Mais 10 dias. E agora você está pronto? Quase pronto. Ele fica imóvel, como se fosse esculpido em madeira. Não reage aos gritos dos outros. Mas os outros galos não querem lutar com ele, só de vê-lo, saem correndo gritando. Não dá para contar os degraus da maestria. Quem já viu a verdadeira maestria não se impressiona com algo menos perfeito. O mestre ficou em silêncio. Quem sabe não fala, quem fala não sabe. Isso vale para todos nós. Compreensão está acima do conhecimento. O príncipe ficou olhando longo tempo para o galo, parado na poeira do pátio. Suas penas não tremiam com o vento, os olhos estavam calmos, a respiração firme. De repente, o príncipe entendeu, não era apenas um pássaro. Era um espelho, onde ele via a si mesmo, impaciente, sedento por vitória, incapaz de esperar. O mestre estava ao lado, em silêncio. O silêncio entre eles era mais denso que a neblina da manhã. O príncipe teve a sensação de ouvir o galo respirando, profundamente, conscientemente, como um monge antes da oração. Você fez dele um milagre, disse finalmente o príncipe. Mas o que você realmente o ensinou? A não lutar, respondeu o mestre. Mas a estar pronto quando a batalha não é mais necessária. Essas palavras atingiram o coração do príncipe. De repente, ele se lembrou das guerras que travara, não por justiça, mas por glória. Vitórias que só deixavam vazio. Ele compreendeu, a verdadeira força não está em vencer, mas em não precisar da vitória. Quando o sol começou a se pôr, o galo ainda estava imóvel. Ao redor, outros pássaros gritavam, grilos cantavam, mas ele não se mexia. E parecia que o mundo inteiro girava ao redor da sua tranquilidade. O mestre olhou para o príncipe e disse baixinho: o verdadeiro guerreiro é aquele que venceu a si mesmo. 2. Controlando de qualquer lugar. Ao amanhecer, quando a neblina ainda não tinha descido das montanhas, um discípulo chamado Jin foi até seu mestre, um velho de cabelos brancos, com olhos nos quais se refletia todo o mundo. Mestre, curvou-se ele, quero aprender a governar. Pessoas, acontecimentos, o destino. Quero ser forte, para que tudo ao meu redor obedeça à minha palavra. O sábio sorriu e disse: muito bem. Então escute o que o caminho me revelou um dia. E contou-lhe uma história. Controlando de qualquer lugar. Cada um de nós governa o mundo, embora talvez o faça mal. Uma pedra na estrada controla a carroça. Uma criança que ainda não sabe falar já controla os pais. O cachorro controla o dono, e o gato controla o cachorro. Todos governam todos. Não é vergonhoso governar o mundo, é vergonhoso fazê-lo mal. Quem tem o caminho, aprende constantemente a governar o mundo cada vez melhor. O caminho é seu mestre. O caminho é um grande gestor. Claro que é mais fácil governar uma fábrica ou um país se eles obedecem a você e as pessoas têm que escutá-lo. Mas isso não é condição obrigatória para governar, apenas uma das possibilidades. É possível governar qualquer coisa de qualquer posição geográfica ou social, de qualquer lugar. Se não funciona, é porque é preciso aprender. Quem tem o caminho, tem também um mestre. Não se pode seguir o caminho com sucesso sem governar bem os outros. Não se pode governar bem os outros sem ter o caminho. Uma vez perguntaram a um coelho: você pediu um subordinado mais forte? Se queixou que seus ajudantes eram fracos. Justo então, o urso estava procurando trabalho. Não, não, respondeu rápido o coelho. Já estamos dando conta. Está tudo certo. O discípulo escutava sem entender. Mestre, disse ele, mas o que significa governar de qualquer lugar? É possível liderar sem estar à frente? O sábio se levantou, pegou uma taça com água e a colocou no chão. Veja, disse ele. A pedra não se move,
mas a água flui ao redor dela. Quem governa aqui, a pedra ou a água? A pedra, respondeu Jin. Ela se move? Perguntou o mestre. Ela simplesmente existe. O sábio olhou para o horizonte, onde o sol tocava as montanhas. O verdadeiro governo não está nas ordens, mas na presença. O governante verdadeiro não exige, ele atrai. Não submete, ele guia. Ele governa não pelo poder, mas pela harmonia. Jin ficou em silêncio por muito tempo. E entendeu, é possível governar não só com mãos e palavras, mas com si mesmo. Anos se passaram. Jin tornou-se mestre de muitos. Vivendo ao pé da montanha, sem poder ou exército. Mas quando surgiam conflitos no país, as pessoas vinham até ele, e tudo ao redor voltava a ficar em paz. Diziam: ele governa o mundo sentado na sombra do seu jardim. E os sábios acrescentavam: porque seu ponto está no coração do mundo. Quem governa não é quem dá ordens, mas quem move os outros com o pensamento, sem palavras. O mundo obedece não à força, mas ao equilíbrio. Quem domina a si mesmo, governa tudo. A lenda do mestre do silêncio. Há muito tempo, quando os dragões ainda sussurravam ao vento e as montanhas respondiam aos deuses com eco, vivia o príncipe Elishen, um orgulhoso governante das terras do norte. Seus exércitos eram poderosos, mas seu coração estava inquieto. Ele sonhava com uma vitória perfeita, com uma força que ninguém pudesse enfrentar. Um dia, um homem grisalho, vestido com roupas da cor da névoa matinal, entrou em seu palácio. Seus olhos eram profundos, como rios depois da chuva. Ele se curvou diante do príncipe e disse: sou mestre de galos de briga. Permita-me treinar o seu, para que toda a China conheça o seu nome. O príncipe, que amava tudo que fosse grandioso e barulhento, aceitou. Então o mestre contou ao príncipe uma parábola, que aqui relato tal como ele a contou. Um homem foi a um príncipe e ofereceu treinar um galo de briga. O príncipe aceitou. Passaram-se 10 dias. E então? Perguntou o príncipe. Meu galo já está pronto para lutar? Não, não. Ele é muito confiante e se joga na briga. Não podemos soltá-lo ainda. Mais 10 dias se passaram. E agora? Ainda não. Ele é muito nervoso e reage a tudo. Qualquer galo que gritar, ele leva para o lado pessoal. Não dá para soltar. Mais 10 dias. E agora? Ainda cedo. A força e a raiva transbordam nele, e isso aparece. Mais 10 dias. E agora você está pronto? Quase pronto. Ele fica imóvel, como se fosse esculpido em madeira. Não reage aos gritos dos outros. Mas os outros galos não querem lutar com ele, ao vê-lo, fogem gritando. Não dá para contar os degraus da maestria. Quem viu a verdadeira maestria não se impressiona com algo menos perfeito. O mestre ficou em silêncio. Quem sabe, não fala. Quem fala, não sabe. Isso vale para todos nós. Compreensão está acima do conhecimento. Quando o mestre terminou, a sala ficou em completo silêncio. Só o vento brincava com as cortinas de seda. O príncipe perguntou: quer dizer que a força é imobilidade? Que a vitória está no silêncio? O velho sorriu. A força é a presença que não precisa se provar. Quando seu espírito está calmo, o inimigo já foi derrotado. Naquela noite, o príncipe sonhou com uma batalha. Seus exércitos estavam diante de um exército de trevas, mas ninguém lutava. Só ele, no centro do campo, sozinho, tranquilo. E a escuridão recuava, como se não ousasse se aproximar. Ao acordar, o príncipe ordenou guardar as armas e construir um jardim do silêncio, um lugar onde a guerra cede espaço à respiração e a força se entregue à calma. As pessoas riam, o príncipe enlouqueceu. Mas os anos passaram, e ninguém ousou atacar suas terras. Assim nasceu a lenda do mestre do silêncio, que não domou o galo, mas a fúria do mundo. 4. A lenda das duas carreiras. Dizem que na China vivia um homem chamado Weilin, um jovem escriba da corte imperial. Ele era inteligente, trabalhador e sonhava com o brilho do poder. Todo dia imaginava-se como conselheiro, com seu nome sendo pronunciado com respeito nos salões do palácio. Mas quanto mais subia, mais inquieto ficava seu coração. Ele percebia cada vez mais que ao seu redor só havia escadas. Escadas para cima. Um dia, quando o cansaço e a melancolia cobriram sua mente,
Weilin foi até um velho calígrafo que vivia aos pés da montanha. O mestre, que desenhava com o pincel o sopro do vento, ouviu-o e disse: Você busca o caminho para subir. Mas talvez seu caminho seja para o lado. Weilin não entendeu. Então o velho escreveu à sua frente algumas linhas, que se tornariam o começo de seu novo caminho. Carreira horizontal. O ser humano é estranho. Subindo a escada da carreira vertical, esquece a carreira horizontal. O caminho para a infelicidade parece atraente. São as estrelinhas nos ombros, diplomas, cargos e salários. Uma forma de parecer bem-sucedido, importante ou feliz. A carreira horizontal é subir degraus de maestria profissional, aprender a fazer o que outros não sabem. São conhecimentos e habilidades dentro de nós, que não podem ser tirados, como as estrelinhas do ombro. Mas a carreira horizontal é visível apenas aos iniciados. Quem é mestre, quem é aprendiz? Nem sempre é fácil distinguir. Mas tanto o mestre quanto o aprendiz sabem quem é quem. Quando a vida oferece escolha, o que escolher, carreira horizontal ou vertical, escolha a horizontal. E se precisar da vertical, agarre-a como uma maçã do galho. Se não der certo, é porque a maestria ainda não é suficiente. É preciso aprender mais, subir mais degraus da maestria. Melhor ser do que parecer. Melhor ser capaz do que apenas existir. Ao ler essas palavras, Weilin refletiu. Ele entendeu que o velho não falava de carreira, mas de vida. Que a escada para cima é a perseguição pelos olhares dos outros, e o caminho lateral é o crescimento que ninguém vê, além do próprio coração. Ele ficou com o mestre. Dia após dia aprendeu a ver as linhas do pincel, a respiração do papel, a música do silêncio entre os traços. As pessoas se esqueceram dele. O imperador mudou de trono, e Weilin ainda escrevia, não por fama, mas por perfeição. Anos se passaram. Em sua caligrafia começaram a notar algo em comum, como se o próprio silêncio ganhasse vida nos ideogramas. Alunos vinham e perguntavam: Mestre, como alcançar seu nível? Ele respondia: Eu simplesmente caminhei não para cima, mas para dentro. Quando morreu, não foi enterrado com honras. Mas seus pincéis e pergaminhos permaneceram, e todo aquele que os tocava sentia uma paz estranha, como se tocasse algo eterno. Assim, a lenda de Weilin, o homem da carreira horizontal, tornou-se um lembrete. Grande é quem cresce no espírito, não no título. Quando a árvore cresce para cima, é vista de longe. Quando suas raízes crescem para dentro, ela sobrevive aos séculos. A sabedoria não busca altura, busca profundidade. A grandeza não precisa de testemunhas. O caminho do mestre não é subir ao céu, mas retornar a si mesmo.